FM 88.1. Benedito FM, a sua rádio, a sua música. Hoje temos connosco o padre Jean Franco Bianco, que vai cessar funções de pároco da paróquia de Nossa Senhora da Encarnação na Benedita após 12 anos de serviço e dedicação. Nascido a 2 de outubro de 1972, Jean Franco Bianco foi ordenado padre em 1998, de referir também que está à frente da paróquia da Benedita desde 2013, tendo sido nomeado cônego em 2024. O sacerdote assumirá a partir de 19 de outubro a liderança da paróquia de Sacavém e também as funções de diretor espiritual do Seminário dos Olivais. Bom dia, antes de mais, Sr. cônego, bem-vindo de novo à Benedita FM. Muito obrigado. Após 12 anos de missão por aqui, como é que descreve estes anos que passou como pároco na Benedita? É muito difícil explicar 12 anos de trabalho e 12 anos de caminho, não é? Porque fizemos tanta coisa, participámos em tantas partilhas de vida e de caminhadas juntas, que eu posso dizer que foram extremamente fecundos, sobretudo a nível humano, de proximidade, de conhecer famílias, pessoas, realidades novas aqui, e numa paróquia tão grande como a Benedita, que tem não só uma área grande, mas também uma densidade populacional bastante grande, e pelo caloroso acolhimento que me fizeram desde o primeiro dia e que se manifestou em todos os dias destes 12 anos, não é? E portanto essa relação que foi crescendo e que foi muito do contacto humano, que é difícil de quantificar, porque é difícil de falar de todas as vidas que foram tocadas e fomos tocando-nos uns aos outros. E de maneira que foi uma feliz experiência. Eu gostei imensamente de estar aqui na Benedita. Senti-me, embora não sou de cá, como toda a gente sabe, não nasci cá, mas senti-me um verdadeiro beneditense pela vida com que foi partilhada e a proximidade que as pessoas nos deram, não é? E portanto isto depois refletiu-se em várias áreas, seja na paróquia, seja depois também no contacto através do Centro Social Paroquial, seja depois na Santa Casa da Misericórdia, também com o contacto com o externato, e que se foi alargando com os empresários, com a vida civil, as associações, a autarquia, etc. E portanto foi uma multiplicidade de relações que é muito difícil definir em 12 anos. E o que é que mais o marcou durante o serviço nesta comunidade? Bem, marcou muito a participação das pessoas como igreja, como povo de Deus, não é? Porque foi sempre uma comunidade muito ativa, uma comunidade que se pautou sempre pelas suas verdadeiras raízes, que foram a fé, e isso reflete-se depois em tudo o que foi construído, até na arquitetura da Benedita à volta da igreja, na vida comunitária, naquilo que o Papa Francisco chamava a casa comum, não é? E portanto marcou muito estas partilhas de vida e vivências comunitárias. Também gostei imensamente de ter trabalhado com os diversos estratos e áreas sociais, não é? Diversos estratos etários, desde os mais novos aos mais velhos, as famílias concretamente, o acolhimento e a ida à casa das pessoas. Mas também não esqueço a fantástica experiência que foi conhecer também o mundo do trabalho da Benedita, não é? Porque quem passa pela Benedita, eu costumo dizer que não tem noção do que aqui se faz, do melhor, e conhecer as empresas, as pessoas, os colaboradores, os produtos, mas sobretudo este contacto humano, que foi sempre uma coisa privilegiada na minha vida, que eu gosto muito. Foi extremamente interessante, sobretudo com a visita às empresas, na altura da visita pascal e por aí fora. Depois, claro, houve vários acontecimentos que também foram marcando a minha estada por cá, como por exemplo a festa dos padroeiros, no que diz respeito sobretudo às celebrações, mas até a bênção dos bebés, que são às vezes imensos e têm vindo a crescer de ano para ano.
e que tem sido para mim um motivo também de grande alegria. E também, obviamente, não escondo esta capacidade que a Benedita também teve de se reorganizar, por exemplo, nos momentos difíceis, e lembro aqui, por exemplo, a pandemia, a solidariedade, a prestação dos cuidados que fomos procurando dar, uns por uma maneira, outros de outra, colaborando com os mais carenciados e procurando chegar aos que estavam mais sós. E portanto foram todos momentos marcantes. Depois houve peregrinações, houve também outras celebrações, não é? As missas novas de outros sacerdotes que não eram de cá, mas estavam cá, e foram aqui celebradas as missas novas. E portanto as Jornadas Mundiais da Juventude, que foi um banho de gente, ainda por cima italianos, que, como sabem, também têm essas raízes, né? Mas que foi extremamente marcante para toda a comunidade, que foram capazes de acolher mais de metade dos jovens, dos 888 jovens italianos que estiveram cá, foram acolhidos pelas famílias, mantêm laços ainda hoje. Bem, o que é que eu posso dizer? Eu não tenho assim um acontecimento, são uma coleção de acontecimentos. E agora, falando dos desafios que foi enfrentando ao longo da sua missão da Benedita, para além da pandemia, por exemplo, que já falou aqui, que de resto foi testar a resiliência de todos nós. Também a Igreja teve de se adaptar. Quais é que foram, assim, aqueles maiores desafios que enfrentou ao longo da sua missão? Os maiores desafios, em primeiro lugar, era a preocupação de chegar a todos, depois, e sobretudo, de estabelecer aqui uma proximidade, sobretudo com as gerações mais novas, procurando que elas pudessem também fazer um caminho dentro da Igreja, descoberta de Jesus e da relação com Ele. E isso, permitam-me que eu diga, foi também muito bonito, porque a Benedita já tem a tradição de ter muitas vocações, seja sacerdotais, seja vida consagrada, e no meu tempo nasceram estas duas vocações, nós conhecemos o Tosé e o Tony, que estão no Seminário dos Olivais, já quase em reta final para serem ordenados sacerdotes. O Tosé já é diácono, e que foram fruto dessa caminhada. Depois houve outra caminhada muito importante, que foi também aproximar as famílias, os casais novos, não é? Procurou-se aqui também, sobretudo com o contacto mais pessoal, trazer ou procurar que viessem à Igreja, não é? Se aproximassem da comunidade cristã. Depois também, a nível social, procura-se dar respostas sempre em favor dos mais carenciados, e não falamos só dos que têm falta de pão ou falta de alimentos, mas sobretudo também das necessidades educativas, como por exemplo a questão do centro social, que procurou alargar-se para acolher um maior número de crianças que os pais necessitavam de integrar, o acompanhamento também dos idosos, na visita ao domicílio dos doentes e sobretudo 3 grandes lares aqui da nossa freguesia, foram desafios, e o maior desafio foi de facto nas dificuldades, e nomeadamente na pandemia, foi tentar minimizar o impacto do isolamento. Embora foi difícil, não só para nós padres, porque vivemos para o povo de Deus e portanto não estamos habituados a viver isolados, não é? Não somos de vida clausura, não é? Mas sobretudo de dar respostas à solidão das pessoas nos momentos sobretudo mais difíceis, que foram a perda de familiares, não é? A incapacidade de alguns visitarem os familiares doentes no hospital, às vezes os funerais não poderem abrir as urnas para a última despedida, o acompanhamento pós destes traumas, não é, que se podemos falar assim, também foi um desafio para nós, não é? Sobretudo para mim. E de maneira que houve muitos desafios, não é? Que se foi construindo, não é? Que se foi construindo. Falou aí do Centro Social Paroquial da Benedita como um desafio para criar mais respostas para as famílias, neste caso concreto para as crianças. Sabemos que há aí novidades, que vai haver um novo edifício, um projeto que iniciou e que agora irá ter o seguimento pelo seu sucessor. O que é que pode avançar sobre este projeto para os beneditenses?
Pronto, o que podemos avançar, bom, primeiro conhecer um bocadinho, se calhar, a realidade do centro social, porque penso que às vezes nem toda a gente tem consciência do papel do centro social na Bendita desde a sua fundação, da sua história, dando respostas às grandes necessidades não só alimentares, mas até de formação, que Luísa Andaluz, com as servas Nossa Senhora de Fátima, implementaram, e muito bem, e ficou aqui enraizado nas diversas gerações que nos chegaram até nós. Mas neste momento o Centro Social Paroquial acolhe nas suas diversas respostas, e vou só aqui muito rapidamente dar algumas luzes, como por exemplo na creche temos 128 crianças, não é? No pré-escolar 145 crianças, no ATL 80 crianças e no Clube Juvenil 25 jovens, que é uma resposta que é muito rara as instituições terem. Este ano conseguimos abrir mais uma sala, porque a lista de espera ultrapassa os 130 crianças, e abrimos mais uma sala para capacidade para mais 20 pessoas. Claro que, olhando para a realidade da Bendita, o parque industrial, o desenvolvimento que as empresas irão ter no dia-a-dia, no futuro desta terra, também temos de nos preocupar com as infraestruturas e respostas. Daí que se iniciou há algum tempo atrás uma conversa com o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Hermínio, para podermos aqui olhar para esta problemática e procurar minimizar o impacto. A primeira fase foi tentar fazer um projeto de ampliação aqui neste antigo edifício, o que seria construir na verticalidade numa construção extremamente cara, porque obrigaria infraestruturas pesadas e colocaria sempre o centro social numa limitação constante, pois não poderíamos mais ampliar a partir daqui. De maneira que depois estudou-se outras possibilidades, surgiu a possibilidade através de um terreno da Câmara Municipal que se situa ali onde está a Parque Manetes, penso eu que assim se chama. Associação Parque Manetes. Exatamente. Onde parece que também vai surgir ali o pavilhão polidesportivo como projeto, fazer-se uma nova implementação de raiz de um edifício novo, com maiores espaços de verdes para recreio, com a possibilidade de ampliação, modularmente falando, do próprio centro social na medida das suas necessidades, facilidade no estacionamento, sobretudo também para descongestionar um pouco aqui a parte do centro da Bendita, porque já somos muitos, mesmo os autocarros que o centro aluga para poder transportar as crianças, é sempre uma dificuldade para estacionar, para se fazer, portanto, as saídas, o transporte, e depois também a possibilidade, uma vez que vai haver ali o pavilhão ginódesportivo, poder-se utilizar durante o dia pelas próprias crianças do centro social. Está em cima da mesa, portanto está num estado muito avançado, há compromissos que já estão a ser elaborados e portanto assumidos entre as duas partes, entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e também o Centro Social, e obviamente o projeto, eu costumo sempre dizer este projeto é da Bendita e é para a Bendita, portanto aqui o importante é podermos também ajudar as famílias a ter uma resposta de mais qualidade, não é? Que reações tem recebido da comunidade desde que foi feito o anúncio de que irá cessar funções na Paróquia da Bendita? De resto, já houve uma despedida oficial. Quais têm sido as mensagens que têm chegado até si? Tem sido um banho de abraços, de beijos, de choro também pelo meio, porque de facto construímos aqui uma amizade entre as pessoas, e isso é normal, não é? E os afetos também obviamente fazem parte das nossas vidas, de ambas dos lados, não é? Mas o apoio tem sido total, e toda a gente pergunta, mas porquê é que se vai embora? Devia ter ficado cá mais uns tempinhos, não é? Mas de facto, já agora aproveito também para dizer que a minha ida para a Portela de Sacavém e para o Seminário dos Olivais não foi uma decisão minha, nem foi um pedido meu. Foi uma necessidade da Igreja de Lisboa, manifestada pelo Sr. Patriarca, que obviamente insistiu muito por causa da urgência, sobretudo na questão do seminário e também do acompanhamento desta paróquia, que é mesmo ao lado do seminário.
Eu compreendi, embora de facto teria este projeto do Centro Social, gostaria muito de o acabar. E também, obviamente, temos outro projeto que é a mudança do telhado da igreja, que é também de grande envergadura e, portanto, que também estamos a trabalhar. Também teria o desejo, ainda já está iniciado, para a requalificação, por exemplo, do adro da igreja do Casal do Guerra. Também a requalificação do edifício da igreja dos Freiros, que têm algumas dificuldades estruturais no seu edifício, precisavam de ser consolidadas ou requalificadas. Enfim, há pequenas coisas que gostaria muito de ter feito, continuar esta caminhada de proximidade, mas de facto isso é apenas uma questão pessoal minha, que não se deve sobrepor àquilo que é a necessidade da igreja da qual eu me consagrei e, portanto, e na inteira obediência e liberdade. E por isso é que aceitei ir para Lisboa, mas as reações, como é óbvio, desde os mais pequeninos aos mais velhos, não é? Tem sido mesmo muito afeto e de muita gratidão, por ter-me tratado mesmo com muito carinho. Sente que cumpriu a missão que lhe foi confiada nesta paróquia? A missão era todos os dias. Eu lembro-me quando eu tomei posse aqui na Benedita, nas minhas primeiras palavras, eu citei o Santo Agostinho, que um dia teria dito: para vós sou bispo, mas convosco sou irmão. E de facto, não que eu seja bispo, mas como presbítero, como pastor e cabeça da comunidade, procurei naquilo que era necessário ser cabeça, exercer essa minha missão, mas também me senti irmão de muita gente a caminhar ao lado, porque muitas vezes olha-se para o prior ou para o pároco como um líder, como alguém que vai à frente, etc. E às vezes se esquece um pouco que também é pessoa, também necessita das relações, da familiaridade, e isso eu encontrei na Benedita. Portanto, nunca me senti só, não só pelo facto de viver com outros sacerdotes, mas sobretudo a comunidade. Foram muitos os almoços, ao domingo, ao sábado, as festas, de aniversário até dos mais pequeninos me convidavam. No fundo, foi um viver na naturalidade como uma família, pronto. E isso foi para mim muito importante, daí que a missão é de todos os dias. Eu não trazia um programa específico, senão estar, procurar, e eu penso que isso minimamente foi feito com as minhas fragilidades e limitações, é que eu aproveito também para pedir perdão a quem de facto não consegui chegar ou não foi motivo de união, mas foi um trabalho que foi feito naquilo que foi na vontade de Deus. Por um lado, acho que a missão foi cumprida, porque as manifestações têm sido muito surpreendentes para além daquilo que eu estava à espera, mas por outro lado, ainda havia tanta coisa para fazer. Acredito que nunca nada fica feito. Nada feito. Que valores ou ensinamentos espera que fiquem como herança do seu trabalho pastoral? Olha, eu sempre disse isto, embora as nossas amizades e os nossos afetos são importantes, mas não são as nossas lideranças que devem ser o protagonismo da vida pastoral da Igreja, mas sim Jesus Cristo, a quem nós pregamos, e ligar as pessoas a Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha muito o hábito de dizer que a sua missão era levar as pessoas até Jesus, depois o resto fazia ele, não é? Eu penso que essa é a missão mais importante, é as pessoas estarem ligadas a Cristo e fazerem este caminho. As distâncias com que nos separam como pessoas, hoje em dia é uma distância de um clique, de um telefone, etc. Por aí afora, hoje são fáceis e, portanto, não é por aí. Mas o que eu mais gostaria, de facto, era que as pessoas continuassem a sua caminhada com Jesus, porque foi para isso que eu vim para cá, é para isso que vou para outra missão, e o que nos liga é isso. A razão de sermos comunidade, sobretudo, é Jesus Cristo. Quanto às outras pessoas, que às vezes há pessoas também que eu tenho tido relações muito interessantes e que o Senhor me tem permitido, gente que não é crente ou de outras religiões, estamos a falar de outros círculos mais alargados, não é?
tem sido muito importante esta proximidade, não tanto para fazer pregações ou proselitismo para fazermos aqui campanha de Jesus, mas construir pontos de humanidade, porque a bondade não é uma coisa exclusiva dos cristãos, todos têm, e se nós juntarmos as pontes, ou seja, construirmos estas pontes, todos vamos beneficiar, crentes e não crentes. E eu penso que a bondade, como tem uma pessoa, como tem uma fonte que é uma pessoa, estarem ligados a essa pessoa, que é Jesus, para mim é importante. Mas não é apenas aí, é também construir na humanidade estas pontes da bondade, cuja fonte é Ele mesmo, não é? E o que é que aprendeu enquanto homem e sacerdote ao longo destes anos de serviço na Benedita? Porque aprendeu muito, com certeza, também. Muito, imensamente. Eu costumo citar que uma frase que é das modalidades de hipismo, costuma-se dizer que o cavaleiro faz o cavalo e o cavalo faz o cavaleiro, não é? O padre não é uma pessoa que trabalha por conta própria. Aliás, não se entende o sacerdócio católico sem a comunidade cristã, porque foi isso que o Senhor também nos deixou. Mas a verdade é que o padre também é um caminhante, é um peregrino, não é? E por isso foi muito importante ser ajudado pelas pessoas. Tem tido gente muito generosa. E não estamos a falar só de partilha de bens, estamos a falar na generosidade do acompanhamento, do cuidado, da oração. Por exemplo, nós na nossa paróquia tínhamos um grupo de senhoras fantásticas, extraordinárias mesmo, que rezavam não só pelas vocações, mas pelos padres, nomeadamente pelo pároco. Eu acredito que muitas das missões e às vezes até das próprias dificuldades tenham sido sustentadas pela oração desta gente que às vezes passava anonimamente, não é? Mas aprendi também com os outros no sofrimento a caminhar ao lado, que não é fácil. Tive a honra, porque é mesmo assim para dizer, a honra e o privilégio de muita gente confiar em mim, abrir o coração, coisas que nunca disseram a ninguém, não é? O acompanhamento espiritual, a direção espiritual, as confissões, o que eu tinha a sensação que estava a pisar terreno sagrado na consciência das pessoas. E portanto aprendi muito também a procurar ser humilde no sentido de só na humildade é que nós conseguimos chegar a todos, não é? Nem sempre foi assim tão possível, porque também tenho as minhas dificuldades, mas aprendi muito a ser pastor caminhando com as nossas ovelhas, que são as pessoas, com a sua história, as suas realidades e nomeadamente com os seus sofrimentos. Há algo que gostaria de ter feito diferente? É muito difícil dizer isto, porque nós não controlamos a história, não é? Claro, há coisas que se calhar menos boas que tenha feito, às vezes de decisões, se calhar precipitadas, ou eventualmente de relações que podiam ter sido abordadas de maneira diferente. Mas é difícil eu dizer, quer dizer, porque penso que o que foi permitido viver também foi da vontade de Deus, naquilo que era normal, não é? Porque há coisas que nós não controlamos, não é? Eu posso ter muito desejo de fazer isto e aquilo e aquilo outro, mas depois não ter a capacidade ou a recepção mesmo para poder fazer. De maneira que eu penso que o mais importante para mim, mais do que ser o obreiro, mais do que ser... ter feito este caminho de proximidade na simplicidade. Eu acho que era isso também que as pessoas exigiam, porque muitos me procuravam para isso, para pedir ajuda, etc. Pronto, e depois a minha maneira de ser, que é como é, não fui eu quem inventei, são qualidades que o Senhor também concedeu para pôr ao serviço das pessoas, também permitiu aproximar-me. Quer dizer, eu sou assim um tipo descontraído, gosto muito de brincar e contar às vezes umas piadas, e isto, para quem às vezes tem algum medo do sacerdote, pode ser visto como uma autoridade, etc., quebra-se, não é? E isso cria proximidade. Mas assim, concretamente, gostaria obviamente de ter acabado estas coisas todas, mas não há nada que eu ache que possa dizer, olha, devia ter feito outra maneira.
Vamos falar agora do futuro. A partir do dia 19 de outubro vai assumir então a liderança da paróquia de Sacavém e também as funções de diretor espiritual do Seminário dos Olivais. Deste momento como um ponto de chegada ou um novo começo? Permita-me só que corrija uma pequena coisa. Não é paróquia de Sacavém, mas da Portela de Sacavém, porque a paróquia de Sacavém é outra. Corrigido. Mas peço desculpa a correção, não é por nada, mas é só para precisar. Bom, então é um ponto de chegada, porque obviamente 12 anos na Bendita e os meus anos todos para trás de sacerdote também me permitiram crescer na maturidade e na experiência, e por isso é um ponto de chegada como tal, não é? Mas é um ponto de partida, porque a realidade que se apresenta é completamente nova. Para já é um meio citadino. Estamos a falar de uma freguesia, penso que deve andar ali perto dos 20 mil habitantes, porque é de facto um lugar chamado dormitório, se assim podemos dizer, com a ampliação dela com novas torres de vários apartamentos que estão em construção, e que, portanto, eu não tenho experiência citadina, porque a única experiência mais perto dali foi quando estive como vigário paroquial em Camarate e Apelação. Tive 3 anos, o meu mestre era o padre João Marcos, na altura, que agora é bispo Dom João Marcos, mas foi quem me iniciou na vida pastoral. A Portela de Sacavém é uma realidade nova que eu não conheço uma família ou outra, mas vou na expectativa, não crio expectativas, mas vou na surpresa, para sobretudo fazer este caminho que também fiz aqui na Bendita, foi de acompanhamento, estar próximo das pessoas. Por outro lado, o desafio do seminário é um desafio maior, e este, devo dizer que eu acompanho várias pessoas espiritualmente, mas acompanhar no discernimento uma vocação é algo muito específico que eu nunca fiz, e portanto cria-me aqui algumas incertezas, no sentido de que o que é que eu vou encontrar, não é? Pronto, mas eu acredito que o Espírito Santo que me manda para ali também há de me assistir, por isso eu vou na confiança e apoiado nele. Mas são desafios grandes, não é? São desafios enormes. Já sei que vou acompanhar no seminário 7 rapazes, portanto estamos a falar sempre de jovens que já entraram na Faculdade de Teologia. Neste momento, o Seminário de Olivais alberga não só a Diocese de Lisboa, mas outras dioceses, o que faz um total de 51 seminaristas. Nós somos 3 diretores espirituais, e eu sou o mais novo em termos de trabalho, mas o mais velho deles todos lá em casa. A paróquia da Bendita passará a ser liderada pelo padre Paulo Antunes, cuja tomada de posse irá decorrer, se não estou enganada, a 12 de outubro. Que conselhos deixaria ao seu sucessor para a paróquia da Bendita? Bom, o padre Paulo é uma pessoa muito querida, primeiro porque já foi o meu prior e portanto o conheço daí, fomos também colegas de seminários diferentes, eu era mais novo do que ele, mas ele tem uma experiência pastoral bastante alargada, é um bom homem, é um excelente pastor, e tem excelentes qualidades para caminhar com a Bendita e ser pastor da Bendita. Eu penso que vai ser uma surpresa muito positiva para todos. Ao meu colega, o que é que eu posso dizer? Aquilo que se diz a toda a gente dos sacerdotes que tomam novas paróquias, não é? Confiar no Espírito Santo, porque é ele que nos conduz, manter esta relação saudável entre os sacerdotes também, que é muito importante. Ele faz muito bem, porque já também vivia com outros sacerdotes e tem experiência comunitária de sacerdotes, e no fundo deixar-se conduzir no sentido de que conhecer as pessoas, as realidades, e portanto pegar naquilo que já está em andamento, como é óbvio, e continuar, fazer um trabalho de continuação, porque essa é a nossa missão como pastores, é pegar no que já foi feito e dar continuidade. Estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo. Que mensagem gostaria de deixar à comunidade beneditense? Olha, em primeiro lugar, toda a comunidade beneditense, uma palavra de grande gratidão que eu tenho para com este povo, que jamais esquecerei, porque de facto foi 12 anos de uma experiência intensa, surpreendente,
de quem construí grandes amizades e que não me separo delas, no sentido de que às vezes as pessoas dizem: vai-se embora de nós. Não, as amizades permanecem para sempre. E portanto, a Benedita terá sempre um lugar muito privilegiado dentro do meu coração. Estou eternamente grato a todos. Não posso dizer a ninguém, a esta pessoa não, aquela não, porque não tenho razões para isso. Pelo contrário, uma grande palavra de gratidão. E em segundo lugar, confiar, porque foi sempre isso que também fizeram comigo, confiar no Senhor e confiar também no Padre Paulo, que ele vem agora como pastor. Pedi uma coisa na missa que eu acho que também é importante para todos, que é não cairmos na tentação das comparações, não é? Somos diferentes, não é? Somos complementares, e aqui o importante é o acolhimento e construir novas pontes. E por último, uma última palavra, se me permitirem, que é a minha marca, que é para aqueles que andam mais em dificuldade: nunca se esqueçam daquilo que eu costumava dizer: coragem. Fica a sua mensagem, e assim chegamos ao final desta conversa com o cônego Jean Franco Bianco, que cessa funções na Paróquia da Benedita após 12 anos de serviço e dedicação. Desejamos-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa do seu caminho. Igualmente, muito obrigado. 88.1 Benedita FM. A sua rádio, a sua música.